Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar uma olhada em 1 Crônicas, capítulo 12. É um capítulo bem interessante que mostra como Davi foi juntando seus apoiadores, sabe? Primeiro lá em Ziclag, quando ele ainda estava fugindo de Saul, e depois em Hebron, já para consolidar o reino. Vamos ver quem eram esses guerreiros. Exato. E começa de um jeito bem curioso, né? Lá em Ziclag, Sim, os primeiros a chegar, alguns eram da própria tribo de Benjamim, parentes de Saul. Pensa só, o rei que o perseguia. pois é, e o texto ainda diz que eram bons de briga, né? Ambidestros, usavam arco e funda com as duas mãos. O que será que isso indica, essa adesão logo de cara de gente tão próxima a Saul? Olha, isso é muito significativo. Mostra que, mesmo no momento de maior fraqueza de Davi, digamos assim, já havia gente reconhecendo algo nele. Uma legitimidade, talvez, que ia além daquela lealdade tribal óbvia, né? E depois tem a descrição daqueles guerreiros de Gade no deserto. Nossa, Aquela parte é forte mesmo. Rostos como de leões, velozes como gazelas. sim, e que atravessaram o Jordão quando estava cheio, transbordando. A força deles é destacada de um jeito quase épico. O menor valia por 100 e o maior por 1000. É tipo uma forma de dizer que esses primeiros aliados eram de altíssima qualidade, né? E teve um momento de tensão, não teve? Quando chegaram outros de Benjamim e Judá, Davi ficou meio desconfiado. Teve, sim. Ele foi direto ao ponto. Perguntou se vinham em paz ou para trair ele. Faz sentido a cautela, né? Totalmente. E como resolveram isso? Aí entra Amassai. O texto diz que o Espírito veio sobre ele, o que é um sinal forte de aprovação divina, né? E ele declara lealdade total. Somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jesse. É uma confirmação poderosa. E aí Davi os aceitou. A partir daí, o grupo só cresceu, né? Exatamente. O texto fala que dia após dia chegava gente para ajudar a Davi. Foi crescendo, crescendo, até virar um exército enorme, como o exército de Deus. É uma imagem forte. E essa fase culmina na grande reunião em Hebron. A escala muda completamente. Muda sim. Hebron é o ponto de virada. Deixa de ser um grupo de fugitivos leais para ser bom, a base de um reino unido. Tribos de todo lugar vêm para lá. O propósito era claro, entregar o reino de Saul a Davi. E o texto faz questão de dizer, conforme a palavra do Senhor. E os números ali são impressionantes, a gente não precisa listar tudo, mas são milhares e milhares de homens. Por exemplo, Zebulon manda 50.000 homens, e o texto diz que era gente com lealdade absoluta. Isso é um detalhe interessante. Muito. E tem Issacar também, que não manda tantos guerreiros, mas manda 200 chefes que sabiam o que Israel devia fazer em cada circunstância. Ou seja, não era só força bruta, tinha estratégia, sabedoria. Essa contagem toda detalhada, tribo por tribo, número, habilidade, qual o sentido disso tudo? Olha, e se a gente pensar bem, essa lista funciona quase como um registro oficial do apoio nacional. Não é só contar soldados, é mostrar, olha, essa tribo veio, aquela também, com tantos homens, com tais qualidades. É uma demonstração de consenso. Cada nome ali, cada número, é como um voto de confiança que legitima Davi como rei de todo Israel, não só de Judá. Entendi. É como documentar a unificação. Exato. E a presença das tribos do outro lado do Jordão, as tribos do leste, reforça isso. Mostra que o apoio era amplo mesmo. A frase-chave é que todo o restante de Israel também estava decidido a proclamar Davi como rei. A lista prova isso. E essa unificação toda não terminou só na parte militar, né? Teve festa. Teve, e que festa, 3 dias em Hebrom. Comida, bebida, o texto descreve uma abundância enorme. Farinha, figos, passas, vinho, óleo, gado, trazidos de perto e de longe. Parece uma celebração bem generosa. E é mais do que só um banquete, né? É o símbolo concreto da unidade que foi alcançada e também do otimismo, da esperança de paz e prosperidade que vinha com o reinado de Davi. Um contraste com a instabilidade de antes. É a alegria em Israel se manifestando. Então, para resumir, o capítulo 12 mostra essa trajetória incrível. Davi começa como fugitivo, com uns poucos aliados improváveis, e termina como o rei aclamado por um exército gigantesco, uma nação unida e tudo termina em festa. Exatamente. É uma progressão impressionante. E sabe, isso deixa a gente pensando.
O que essa contagem minuciosa de gente, de tribos, de habilidades, de lealdade nos ensina sobre como se constrói confiança, como se forma unidade? Como um movimento que começa tão pequeno, na adversidade, com gente que até deserta do lado inimigo, ganha tanta força a ponto de unir uma nação inteira? Talvez a chave seja justamente essa: reconhecer e valorizar a contribuição de cada uma. Cada peça, por menor que seja, para formar o todo. Fica aí a reflexão sobre como esses princípios podem valer para qualquer esforço coletivo, eu acho.